neoliberalismo é a forma predominante com que o capitalismo se organiza hoje. O fascismo é muito destrutivo e busca colocar a esquerda num plano marginal, no limite até exterminando a própria esquerda. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao Entre Linhas, que é o quadro do canal em que eu converso com pessoas que eu acho que tem muito a dizer sobre o Brasil, sobre o mundo, sobre a conjuntura, sobre a vida. E hoje eu trago um convidado muito especial, mas antes de anunciá-lo, eu gostaria de fazer um pedido para você, gostaria de pedir para que você se inscreva no canal, então aperte o sininho para receber as notificações quando chegar vídeo novo. Peço a você também que, se você gostar do vídeo, se você quiser, que você curta, comente, compartilhe o vídeo. Isso é importante para que o canal possa atingir o maior número possível de pessoas, que a gente possa formar uma comunidade de conhecimento, fazer discussões que são importantes para o nosso mundo. Então, hoje eu tenho a honra de receber aqui no Entre Linhas o professor Felipe Loureiro. O professor Felipe Loureiro, ele é coordenador do curso de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, coordenador do Observatório da Democracia no Mundo e também pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos. E o Felipe, além de tudo, é um grande estudioso dos temas do tema que faz parte da nossa série, que ele conhece como poucos, que é o neoliberalismo. Lembrando que esse vídeo vai ser colocado, está classificado dentro daquela série que nós fizemos aqui no canal, que é discutir o que é neoliberalismo. Tanta gente fala sobre isso, então vamos falar com quem conhece realmente do tema, com quem sabe das implicações desse tema. Felipe, muito obrigado pela sua presença. A gente conversava aqui antes, embora nós já tenhamos conversado antes, enfim, mas não tivemos a possibilidade de fazer essa conversa mais, nós dois, e também não tivemos ainda a oportunidade de nos conhecer pessoalmente, mas algo que será resolvido, creio eu, em breve. Então, seja muito bem-vindo ao meu canal. Silvio, eu que agradeço, é uma honra enorme estar aqui com você, e espero que a gente possa conversar sobre esse tema tão importante que tem implicações dramáticas para as relações internacionais e, evidentemente, o Brasil que está no mundo para o próprio Brasil. Então veja, nós estamos aqui no canal falando como o neoliberalismo não se restringe apenas no que as pessoas chamam de um modelo econômico, que não se restringe apenas a falar de uma certa organização da produção econômica. Mais do que isso, estamos falando, portanto, tal como se fala de economia, como um processo de constituição da vida, das formas de reprodução da vida e, portanto, das relações que se dão tanto no plano interno, até mesmo aquilo que a gente entende por nacional e internacional, vamos dizer assim, afetado quando nós estabelecemos um novo tipo de relação com a produção material da vida, com a reorganização do capitalismo. Então, nesse sentido, eu gostaria de perguntar para você, Felipe, o que a ascensão do neoliberalismo produz em termos de relação internacional? Ou seja, como é que o mundo era antes e como é que o mundo fica a partir do momento em que se vê a ascensão do neoliberalismo? Olha, Silvio, eu acho que a primeira coisa importante que a gente precisa colocar aqui, quando a gente olha, por exemplo, para o pós-guerra, o Ocidente, em particular o Ocidente, porque durante a Guerra Fria as relações econômicas, financeiras entre o bloco comunista e os países de economia de mercado, durante anos 40 até mais ou menos anos 70, eram relações muito escassas. Então, quando a gente pensa, em particular, no Ocidente, no contexto que vai dos anos 40 até os anos 70, a gente está falando de economias que estão integrando-se economicamente de maneira bastante intensa, mas com importantes limitadores, com um papel do Estado extremamente importante no que se refere à regulação
de fluxos financeiros, né? Controle econômico muito mais restrito no que se refere a relações comerciais, o papel do Estado em termos de promoção de diversos tipos de políticas públicas, também cria vários limitadores, né, no que se refere à liberdade do capital, né, de atuar. E esse processo ele é profundamente desmanchado, começa a ser desmanchado no início dos anos 80, final dos anos 70, início dos anos 80, com um grande processo de desregulamentação e abertura comercial financeira que atinge, evidentemente, seu ápice com o próprio fim da Guerra Fria, né? Ou seja, o fim da Guerra Fria, a destruição da União Soviética, o fim do bloco comunista na Europa Oriental, vai permitir efetivamente que essa integração, né, que de uma certa forma estava brecada, como eu havia comentado antes, no contexto da Guerra Fria, entre o bloco comunista, né, e os países capitalistas, aprofunde-se de uma maneira muito intensa, né? Você tem uma hegemonia muito clara da economia de mercado e, ao mesmo tempo, um discurso sobre a necessidade de abertura plena de fronteiras do ponto de vista de bens e serviços, mas não no que se refere a pessoas, né? Isso é um elemento interessante a ser colocado, né? Ou seja, um discurso de liberdade, que é de liberdade no que se refere a bens e serviços, mas não no que se refere à liberdade do movimento de pessoas, muito pelo contrário, nisso a gente vê um acirramento de fronteiras, né, e violações graves de direitos humanos no que se refere a migrações internacionais. Então, acho que essa é uma mudança muito drástica, porque por mais que você tenha tido, já nesse período dos anos 50, 60, um fenômeno de crescentes multinacionais, né, empresas multinacionais que deslocam parques produtivos do centro do capitalismo para regiões periféricas, o processo de pulverização da produção, que a gente percebe com crescente intensidade dos anos 80, anos 90, década de 2000, e, ao mesmo tempo, a financeirização da produção, com uma crescente predominância de grandes bancos, fundos de investimento e monopólios, né, financeiro-industriais, cada vez mais pulverizados, utilizando mão de obra de regiões periféricas, mas concentrando produção de tecnologia, comercialização e serviços financeiros em áreas centrais, esse é um fenômeno fundamentalmente que a gente está falando aí dos anos 70, 80 e 90 em diante, com graves impactos, né, para a vida de milhões e milhões de pessoas, não apenas, né, nos países pobres, mas fundamentalmente nos países pobres, mas inclusive nos países ricos do sistema internacional. Felipe, dentro disso, você que é um estudioso, você conhece profundamente os Estados Unidos, né? E é curioso que nos Estados Unidos se operou uma simbiose que é fantástica, né? Porque o discurso conservador ele se funda, né, ali no século XIX, né, com Burke, enfim, fundamentalmente, principalmente, justamente para se opor àquilo que o liberalismo, né, no bojo das revoluções, né, apresentava como pauta de transformação do mundo, da realidade, e os conservadores, a gente pode dizer que eles são o contrapelo das revoluções liberais, né? Ou seja, são ambos fenômenos que estão ligados à modernidade, né, mas que encontravam pelo menos uma certa oposição. Então o que a gente tem é que no pós-guerra as coisas começam a tomar uma outra direção. De tal sorte que a gente pode dizer que hoje, isso é muito comum, dizer que há uma certa simbiose, uma fusão entre o que a gente chama de liberalismo e conservadorismo, ficando até difícil, muitas vezes, separar uma coisa da outra. E eu queria que você explicasse um pouco isso pra gente, como é que é possível esse discurso, né? Eu sou liberal na economia e conservador nos costumes, né? Que a gente costuma ouvir muito, né? Vira um lugar comum. O que isso tem a ver com o neoliberalismo? Por que isso pode ser chamado de liberalismo? E o que é o conservadorismo? Até porque, e aí você pode explicar pra gente como poucas pessoas podem fazê-lo, não existe só
um conservadorismo, né? Ou seja, dá esse panorama para a gente, explica para a gente como é que se dá essa simbiose fantástica, né, entre liberalismo e conservadorismo. Bom, Silvio, a gente tem uma contradição latente, né, em sociedades que são democráticas, né, de você ter uma economia que é crescentemente privada, né, ou seja, as formas de reprodução da vida material são profundamente ditadas, né, por setores privados, porém, né, uma política que supostamente deveria expressar um interesse geral, né, um interesse muito mais amplo do que simplesmente, né, o que reflete os setores mais ricos e detentores, né, de formas de reprodução material na sociedade. Então, essa é uma contradição latente que, em determinados momentos onde você tem um aprofundamento de desigualdades sociais, aprofundamento de pobreza, precarização das condições de vida, né? Ou seja, que é, no limite, o que o próprio processo de neoliberalismo vem construindo de uma maneira muito acelerada nas últimas décadas. A gente tem índices alarmantes, não só nos países pobres, mas também nos países ricos, de crescente desigualdade social, né? Você tem cada vez mais condições de precarização do trabalho, das condições de vida de dezenas de milhões de pessoas. Em situações como essa, né, ao mesmo tempo, você tem uma necessidade de minimamente manter uma legitimidade no que se refere à garantia de que essas formas neoliberais de política se mantenham. E o que a gente percebeu é que muitos setores neoliberais entenderam que pautas de costumes conseguem criar determinadas identidades capazes, mesmo que momentaneamente, de garantir a ascensão de setores que são profundamente comprometidos com a manutenção do neoliberalismo no poder, né? Então, o caso do Trump, eu acho que é um caso muito interessante nesse sentido, porque apesar de ter, né, práticas no que se refere às relações econômicas internacionais que não podem ser consideradas propriamente neoliberais, né, ou seja, há determinadas práticas mais protecionistas no que se refere à indústria norte-americana, um questionamento, né, sobre esse processo de pulverização, fragmentação produtiva e uma tentativa de reconstruir as bases da própria industrialização dos Estados Unidos. Então, se em alguns aspectos o trumpismo dialoga, digamos assim, com algo que não é tão propriamente neoliberal, em outros aspectos, em vários outros aspectos, quando a gente pensa em termos do papel do Estado na sociedade norte-americana no que se refere à promoção de direitos, políticas públicas, política fiscal, é profundamente neoliberal e consegue manter uma organicidade entre os seus seguidores que é muito pautada em questões de costume, né? Ou seja, as questões de costume acabam se transformando em verdadeiros amálgamas, digamos assim, que permitem a formação de coalizões, de uma certa maneira até multiclassistas, Silvio, porque você tem, entre aqueles que defendem o trumpismo, vários, né, seguidores que são da classe trabalhadora norte-americana, e muitos não apenas pela promessa trumpista de trazer empregos de volta, muitos por questões centradas em pautas culturais. Há uma questão identitária e pautas culturais importantes e, claro, evidentemente, a demonização do outro e a culpabilização do outro, jogando a responsabilidade pela precarização das condições de vida no imigrante, no estrangeiro, naquele que é o outro, né? Muitas vezes de uma maneira bastante demonizada. Agora, é importante lembrar, né, que, historicamente, quando a gente olha para a evolução, né, do século XX, várias sociedades democráticas, as democracias europeias entrando em crise no entreguerras, os próprios Estados Unidos, é muito interessante perceber que, em vários momentos, há proximidades, né, entre setores liberais, economicamente falando, e a compreensão de que o avanço do neoliberalismo, por precarizar profundamente condições de vida, gera tensões sociais tamanhas que demanda não apenas uma apropriação de uma pauta de costumes, como hoje a gente vem vendo, mas mais do que isso, demanda determinadas práticas autoritárias para a manutenção da ordem social, né? Então é um conservadorismo que não é apenas na questão dos costumes, é um conservadorismo com claro viés autoritário, que compreende que a única forma de se manter a ordem é exatamente por meio do autoritarismo.
A gente viu isso em vários momentos do século XX e a gente vê isso, né, em várias situações hoje, no Brasil, evidentemente, em outros países que são hoje governados pela extrema-direita, não apenas a questão da pauta de costumes conservadora, mas essa veia autoritária como um elemento importante para dar o amálgama ao neoliberal. Você sabe que teve 2 dias em 2018 que eu percebi que o atual presidente do Brasil iria ganhar a eleição. E não foi por causa das pesquisas, né? Assim, foi por conta do que eu assisti nas ruas de São Paulo. Primeiro episódio, eu estava num restaurante junto com um amigo meu, né, que é o professor Júlio Veloso. Tinham dois homens fazendo uma defesa enfática do presidente Jair Bolsonaro, porque ele ia dar um jeito nessa desordem causada pela esquerda, aquela história que você já conhece. E o que me surpreendeu é que eram 2 rapazes, 2 homens gays, o que vai ao encontro que você falou, né? Ou seja, não além de multiclassista, é também, eu diria, multi-identitário, se a gente pode usar esse termo, tá? Eu tenho até um texto sobre isso, falando sobre conservadorismo e neoconservadorismo, mostrando como, na verdade, esses movimentos ideológicos devem ser vistos a partir de uma base material, né? Ou seja, a gente tem que entender a ideologia como um sintoma de transformações nas relações sociais concretas, como a mudança na organização da produção, a mudança institucional, como isso se manifesta nos conflitos ideológicos, né? O segundo momento, que esse para mim foi até mais revelador, foi quando eu fui votar ali na zona norte de São Paulo, que era justamente onde minha mãe e meu pai moravam. Antes de votar, eu falei, poxa, eu vou passar numa padaria, que eu sempre ia com meu pai, queria lembrar do meu pai, né? Quando eu tava lá, eu vi 2 homens conversando e falando assim, pois é, o Brasil precisa de ordem mesmo, né? Precisa que ter uma bagunça, uma desordem. Na ditadura, se você andasse na linha, não acontecia nada com você, não aconteceu nada comigo. Só foi assassinado, né, quem pregou a desordem. Felipe, você quer saber quem eram essas pessoas que estavam conversando? Eram 2 homens negros, um mais jovem e outro mais velho, e o mais velho tinha a idade que meu pai teria, portanto, poderia ter um filho da minha idade, e o outro mais jovem, um filho mais jovem, né, uma filha mais jovem, que são as vítimas preferenciais da violência do Estado brasileiro, né? Então acho que o que você está falando tem uma relação direta com isso, ou seja, tem um multiclassismo, e por isso que a gente tem que entender a noção de classe como uma noção complexa, entender também como até a dinâmica da relação entre as classes é alterada quando você tem a ascensão do neoliberalismo. Classe não é a mesma dinâmica que você tem no Fordismo e no pós-Fordismo. As relações de classe mudam. E, portanto, para que isso ocorra, o papel do Estado também tem que mudar. Então essa história de Estado intervencionista e não intervencionista não é isso que define o que é liberalismo, o que é neoliberalismo. O Estado sempre é interventor, porque o Estado tem um papel fundamental na hora da reconfiguração dessas relações de classe. Inclusive, o Felipe, nos Estados Unidos eu descobri uma coisa. O Obama é unanimidade, todo mundo gosta do Obama, imagina, o presidente negro, todo mundo gosta do Obama. E outra coisa também, né? Todos os negros são democratas. Não é possível. Ninguém lê do engano. As críticas ao Obama e muitas muito sofisticadas e muito corretas e muito bem feitas vêm do movimento negro e vêm da esquerda. E conheci pessoas que apoiavam Trump, assim, republicanos não trumpistas e republicanos trumpistas negros. As coisas são muito mais complexas, né, do que às vezes o mundo quer, as pessoas querem fazer parecer. E dentro disso, Felipe, eu queria te perguntar, já que a gente está falando dos Estados Unidos, teve gente que acha ainda, né, que o governo Biden, de alguma forma, é uma espécie de reação contra o neoliberalismo, né? Que o governo do Biden vai ser uma barreira ao avanço neoliberal. Eu queria saber o que você acha disso, e a gente acha que vai estabelecer um ponto nessa conversa que eu acho muito legal, que é o seguinte: o neoliberalismo não é uma questão de vontade,
Não é? Ou seja, não é, o sujeito ele não faz um governo. O sujeito pode ter a vontade de governar fora dos marcos do neoliberalismo. O problema é o seguinte: o neoliberalismo é a forma predominante com que o capitalismo se organiza hoje. Então, ou seja, você pode ser um governo que não se pauta, né, que não se configura a partir da ideologia neoliberal. Mas a verdade é que você vai ter que governar no interior de práticas, de políticas, de uma organização socioeconômica que é neoliberal. Não é uma escolha, é a forma com que o capitalismo se organiza nessa quadra da história. Então eu queria assim, o que é o Biden para você? Enfim, como é que você analisa isso? Antes de falar do Biden, queria apenas dialogar com com esse rico, com essas ricas narrativas que você trouxe para nós. Acho que um elemento importante ainda da pergunta anterior, quando a gente estava discutindo o elo entre liberalismo e o conservadorismo, e a depender da intensidade, da forma como isso se manifesta enquanto uma estética da violência, mais do que neoconservadoras, propriamente fascistas, né? Mas a questão da nação, né, desse discurso ultranacionalista, ele tem um papel muito importante no que se refere à dissolução, né, de contradições, ou de não apenas contradições no mundo material, mas de percepções mesmo, de contradição que existem entre diferentes grupos sociais, colocando-os, né, como verdadeiros amálgamas, identificando inimigos, identificando problemas fora desse corpo nacional considerado como sendo o corpo dos puros e os inimigos sendo, evidentemente, os outros, na maneira mais estapafúrdia como esses outros são definidos. Você mencionava no seu primeiro relato, né, o caso daquele casal no restaurante que falava sobre o comunismo, né? Então, esse é um outro elemento para aquele que nos está assistindo, para aquela que nos assiste, refletir nesse elo entre neoliberalismo e conservadorismo e, por que não dizer, fascismo. E é um elo que eu diria, Silvio, que ele é bastante tenso, né? Porque, diferentemente do conservadorismo, em que eu acho que a coisa se assenta de uma maneira um pouco mais organizada com o neoliberalismo, o fascismo é muito destrutivo, né? Então, se ao mesmo tempo ele tem uma função importante no que se refere à garantia de uma base social, de uma permanente mobilização capaz de colocar, ou que busca colocar a esquerda num plano marginal, no limite até exterminando a própria esquerda de uma determinada configuração social, ele é também conflitivo no que se refere às próprias classes proprietárias, porque o fascismo tem como mote, digamos assim, como elemento central, a violência enquanto estética, e isso é fundamental para a mobilização permanente das suas bases, o que leva também a contradições, inclusive com grupos inicialmente aliados a esses setores fascistas. E a forma perigosíssima que esse discurso ultranacionalista vem ganhando corpo, o que isso representa em termos, principalmente para grupos socialmente desfavorecidos, né, que sofrem violência material e simbólica na nossa sociedade e que muitas vezes acabam entrando nesse discurso exatamente sem perceber onde se metem. E aí agora com isso eu faço elo com a tua segunda questão, que é do Biden, né? Eu acho que você trouxe aqui um elemento muito interessante, ou seja, as condições, né, materiais dadas, elas são condições que criam vários constrangimentos à capacidade de determinados agentes políticos de agirem, né? Então, vide o caso, a gente vê o caso, por exemplo, da história do Chile. O Chile passa hoje, Silvio, por uma situação muito interessante e, ao mesmo tempo, muito preocupante. Então, aí teve 30 anos, basicamente, de governos em que a centro-esquerda e até a esquerda teve participação política, né? Mas isso não significou que a forma pela qual a sociedade chilena se organiza tenha sido alterada estruturalmente. Muito pelo contrário, tem estudos recentes mostrando que políticas de participação, políticas participativas, inclusive, no que se refere a trazer grupos minoritários e socialmente desfavorecidos para participar de políticas públicas, foram utilizadas por vários governos chilenos como uma forma de aprofundar o processo de mercantilização e de comodificação das relações sociais no Chile. Você está querendo dizer, portanto, que os instrumentos
que os procedimentos democráticos foram utilizados para aprofundar as políticas neoliberais. Ou seja, para dar legitimação aos processos de mercantilização de todos os aspectos da vida. Então tem trabalhos, por exemplo, sobre o programa Orígenes, né, que basicamente visava preservar, né, comunidades indígenas tradicionais no Chile, financiados, né, com apoio do Banco Mundial, financiados com apoio da OEA, com apoio de organismos internacionais. E um dos elementos fundamentais desse programa, que vai ser implementado aí ao longo dos anos 90, década de 2000 no Chile, é exatamente o fomento ao empreendedorismo, né, de grupos indígenas e compreender o que eles chamavam de vantagem comparativa, né, desse exótico para se integrar ao mercado. Então, ao mesmo tempo que você permite uma participação e valoriza, o que é algo extremamente importante, né, Silvio? E só mostra o quão complexo é esse tema, né? Você valoriza culturas tradicionais, você garante participação para grupos historicamente marginalizados do ponto de vista político, mas, ao mesmo tempo, você aprofunda um processo de mercantilização, de comodificação das relações sociais, e, de uma certa maneira, destensiona, né? Porque você permite um crescente diálogo e participação desses grupos. Então, não é à toa, e aí a questão do Chile eu acho que é muito central para a gente refletir, que hoje os mesmos partidos de esquerda e de centro-esquerda no Chile, eles perderam legitimidade, Silvio. Você teve uma eleição de uma Assembleia Constituinte, né, com muitos elementos de esquerda, mas com maioria de independentes. E, ao mesmo tempo, e olha como a coisa é complexa, as eleições presidenciais que vão acontecer agora em novembro no Chile têm uma figura de extrema-direita, pelo menos é o que a última pesquisa aponta, em primeiro lugar, né? Junto com um candidato da esquerda que vem do movimento estudantil chileno, né? Eu peguei o caso do Chile para chegar exatamente no Biden. O Biden apontou no início, Silvio, de fato, vários elementos importantes que mostravam a possibilidade de mudanças, né? Inclusive um pacote bilionário, né, que foi aprovado de apoio à sociedade norte-americana no contexto da pandemia, né? Um discurso pró-sindicalização, de defesa da importância dos sindicatos, que é uma coisa que não se via um presidente norte-americano fazer um discurso desse por muito tempo. No entanto, eu diria que hoje as contradições já são muito mais claras, né? Não só da dificuldade do governo Biden de aprovar um pacote de infraestrutura, os problemas dentro da base dos próprios democratas, né? Setores bem identificados com o que a gente pode dizer com uma postura neoliberal, economicamente falando, né? E quando você olha para o plano internacional, a coisa é muito mais complexa, porque se no plano doméstico, inicialmente, as coisas eram até bastante, digamos, colocadas em termos de esperança, no plano internacional, a administração Biden vem mostrando seríssimas fragilidades. Acho que o caso do Afeganistão foi dramático, né? A Realpolitik dos Estados Unidos, da maneira pela qual o governo Biden saiu do Afeganistão, é algo realmente dramático, mas mais do que isso, a gente está tendo agora a COP26, né, em Glasgow, né, no Reino Unido, e a gente percebe, por parte dos Estados Unidos, uma relutância enorme em garantir financiamento, né, para países pobres no que se refere a impactos climáticos, no que se refere à transição climática. Olha, o papo foi tão bom, mas tão bom, que eu não consegui colocar tudo em apenas um vídeo. Guardei mais um pouquinho para sábado que vem. Nos vemos lá, tá bom? Como é que você analisa o papel da China dentro dessa armação, né, geopolítica que se desenha nos marcos do neoliberalismo, Felipe?